Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Aleluia. Versículo... Alguém... Mateus 5. Quantos acharam aí? Digam amém. Antes de eu ler esse versículo, às vezes nós pensamos assim: como que no meio de tantas pessoas Deus pode se importar comigo? No meio de tanta gente Deus pode olhar para mim. E às vezes nós até duvidamos disso, de que Deus se importa, de que cada fio da nossa cabeça está debaixo do controle de Deus e não cai se não for a permissão de Deus. E a Bíblia também diz que até cada passarinho que está voando, quando morre, morre porque Deus quis. Quanto mais nós. Só que às vezes nós, por não conhecermos a Deus, duvidamos. Por isso que a Bíblia diz que a essência para a gente andar com Deus é acreditar. Mas veja dessa maneira. Imagina assim, às vezes eu estou lá na chácara e aí tem um monte de formiga aqui nesse meu raio de visão. E aí, às vezes, vamos imaginar que eu coloque elas todas num caixote aqui. E aí eu fico olhando todas elas, mas são muitas formigas. E aí, de repente, vamos imaginar que tem uma formiga lá que vamos imaginar que eu conseguisse ouvir a voz da formiga. E uma fala assim: puxa, eu queria a folha daquela árvore. Só que o tanto de formiga que tem ali. E aí eu, de cima, falo: olha, eu vou te dar. Aí ela vai ficar surpresa, fala: como? No meio de tanta formiga ele consegue me ver? Veja, se eu que sou ser humano, eu consigo ver um tantinho bom de formiga ali no meu raio de ação. Agora, você multiplica isso para Deus, é a mesma coisa. Deus é infinitamente maior. Para 6 bilhões de habitantes, para Ele, são 500 formigas para mim. Ou seja, nada, não é nada. Agora, se a gente coloca a nossa fé no Senhor, se nós nos dispusermos a acreditar em Deus, o que a Bíblia diz é que Deus, como essa canção que a gente cantou aqui, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos creem? Vamos ler então, Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Fala isso aí para a pessoa que está do seu lado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que significa bem-aventurado mesmo? Me ajuda aí. Então, o que Deus está dizendo aqui é feliz ou triste? Não é mais ou menos isso? Essa semana eu estava em Pindamonhangaba, e aí um homem cristão escreveu um livro assim: A Simplicidade de Deus. Aí eu falei: a simplicidade de Deus? Se Paulo não entendia Deus, esse padrinho entendeu? Tudo de Deus. A simplicidade. Paulo diz em Romanos: ó profundidade da sabedoria e do conhecimento, inescrutáveis são os teus caminhos. Inescrutável, ninguém consegue perscrutar, ninguém consegue atingir. Mas esse fulaninho achou que é simples. Então tá vendo? Esse negócio que você ouve aí, que a Bíblia é simples, é mentira. Porque Pedro, o apóstolo Pedro diz na sua carta, nos escritos de Paulo, falando da Bíblia, nos escritos do apóstolo Paulo, há coisas difíceis de entender. Se um apóstolo achava difícil entender outro apóstolo, e eu e você? Portanto, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se nós não tivermos fome de Deus, não buscarmos a Deus, a gente não vai entender nada de Deus. Não vamos entender o agir de Deus nas nossas vidas, porque as coisas não são tão simples assim. Por isso Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo coração. Eu estou com uma crise aqui, Senhor, por quê? E aí a gente quer que Deus fale assim rapidamente, né? Tum! Não, é difícil às vezes até você conseguir ouvir a voz de Deus para entender por que você está passando aquilo. Porque as coisas não são fáceis. E esse aqui também é mais um texto, às vezes até complicado. Feliz ou triste, como é que pode ser isso? Feliz os que choram. Então vamos pregar sobre isso. Uma das grandes infelicidades dos crentes de hoje é isso. É que crente não pode chorar. Para muitas pessoas hoje, crente não fica triste jamais. Interpretam errado aquilo que Paulo diz. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Mas Jesus também diz: chorai. Tem a hora de ser feliz, tem a hora de chorar e tem a hora de dar risada.
Tudo tem o seu tempo determinado, diz Eclesiastes. Há tempo de rir e de chorar, de guerra e de paz. Então, a gente não deve, chorar por que nos magoaram apenas, por coisas supérfluas. Mas há coisas onde a Bíblia nos incentiva para chorar. Olha para você ver. Eu já contei aqui para os irmãos, né? Que eu já fui muito velório de crente. E aí, eles querem passar uma imagem onde o crente que é firme, ele não fica triste. Morreu a mãe do fulano, morreu o irmão, morreu o marido. E aí eles querem passar uma imagem de... Eu pergunto, como é que você está? Aí ele fala, estou bem. Aí eu falo, você só pode ser louco então. Sua esposa morreu, como é que você pode estar bem? Você tem que estar triste. Você tem que chorar hoje é dia de chorar. Se Eclesiastes diz que há tempo para tudo, há tempo para chorar, hoje é dia de chorar. Hoje não é para ficar aí. Números, a Bíblia diz em Números, capítulo 20, versículo 29, que Arão morreu. Durante 30 dias o povo chorou a morte de Arão. 30 dias. Agora me fala uma coisa. O irmão aqui da igreja morre. Porque, vão morrer, né? Todo mundo vai morrer, né? Ou se Jesus voltar, todo mundo para a glória. Prefiro isso, amém? Não? Prefiro isso aí. Mas se Jesus não voltar, uma coisa é certa. E eu nem sou profeta, mas eu sei. Vamos morrer. Aí morre o marido da irmã. Fala a verdade. Se a irmã vier todo dia aqui, 6 horas da tarde, aí ela está todo dia aqui sentada. Sabe que aí a gente pergunta, o que você está fazendo? Estou chorando pelo meu marido. O que a gente ia falar para ela no 15º dia? Que isso, irmã? Acabou a fé? Fala a verdade. Não é isso que é o cristianismo de hoje? Onde o crente não chora, onde o crente não fica triste. Isso é desumano. Deus não falou para a gente deixar de ser humano quando a gente acredita em Deus. Quantos lembram do dia que Jesus foi ressuscitar Lázaro? Quantos lembram? Da Bíblia só, né? Você não estava lá, né? Você leu na Bíblia. Jesus foi ressuscitar Lázaro. Olha que coisa interessante. Jesus olha para Lázaro, olha para o túmulo. Lázaro estava morto há 4 dias. E aí tem o menor versículo da Bíblia. Quem lembra qual que é o menor versículo da Bíblia? Nossa, irmão, tão bom de Bíblia, hein? Ou então de algum coisinho de quadrinho aí que tem nas perguntinhas aí. Jesus chorou. Puxa vida. Jesus chorou. E o pior de tudo é o seguinte. Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. E ainda assim ele chorou. Isso mostra pra gente o seguinte. Jesus chorando, ainda sabendo que iria ressuscitar Lázaro, chorar não é deixar de crer. Jesus não chorou porque dizia, Lázaro não vai ser ressuscitado, quem poderá nos ajudar? Não, Jesus sabia, Jesus estava determinado dentro de si que ele ia ressuscitar Lázaro. Jesus tinha fé. Ainda assim ele chorou por quê? Chorar não é, nem sempre é sinônimo de deixar de crer. Você pode dizer junto comigo? Chorar nem sempre é sinônimo de falta de fé. Jesus apenas chorou por quê? Pela vida humana. Pela aquela tragédia. Que Deus não tinha projetado aquilo para Lázaro. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E agora Jesus estava vendo Lázaro ali já aquela carne entrando em putrefação, podre, já bicho talvez 4 dias, meu amigo, o negócio estava feio, gelado, meio marrom, né, roxo que fica, sei lá como é que é. Jesus chorou pela situação. Se até Jesus chorou, não é que Jesus chorou porque, não creio mais em Deus, morreu Lázaro. Não é isso. Então, às vezes a gente perde o emprego. Você não chora porque você está bravo com Deus. Você chora porque perdeu o emprego, meu Deus do céu. Ou alguém fala, não, perdi o emprego, aleluia. Não, é dia de chorar, de falar, nossa, perdi o emprego, rapaz. Estou chateado, estou angustiado. Mas eu creio no Senhor. Eu sei, o Senhor, tudo coopera para o bem dele. Está vendo, você pode abrir a boca com fé, ainda que os seus olhos estejam derramando lágrima. Ainda que por algum instante a gente fique triste por algum momento, ainda assim a gente pode ter fé. Ter fé mesmo no dia da dor. Davi diz isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu posso ir passar pela morte, pela perda, mas eu não vou passar pelo vale da sombra da dúvida, porque tu estás comigo. É o que diz a palavra do Senhor. O Salmo 116, versículo 15, diz que preciosa é para o Senhor a morte do justo. Claro que é preciosa para Deus quando morre um crente, porque o crente vai estar mais próximo de Deus. Então por isso que Deus fica feliz quando alguém morre no Senhor, porque vai estar perto dele. Agora, se Deus fica feliz quando um crente morre porque ele vai estar mais perto de Deus, é natural que a gente fique triste quando um crente morre, porque ele vai estar mais longe de nós. Mas a gente vive um cristianismo que é fora
da natureza humana. A gente aprendeu um padrão de hipocrisia, onde às vezes a gente não fica angustiado, a gente apenas lê Davi arrebentando com Golias, mas tem que ler Salmos também, quando Davi diz assim: Senhor, a minha alma está angustiada até a morte, Senhor, me socorre que eu estou angustiado, até os meus ossos, eu estou até com reumatismo. Já leu isso? Está na Bíblia. Davi dizendo: Senhor, até a minha pele, Senhor, até aqui, ó, dando uma úlcera aqui em mim, sei lá o que é isso, Senhor, eu estou angustiado, venha ao meu encontro. Isso é ser cristão. Ser cristão não é tapar o sal com a peneira, não. Ser cristão não é inventar uma realidade que a gente não tem. Ser cristão é ser autêntico. No dia de comemorar, nós vamos comemorar. Essa é outra coisa que não pode também, né? Não pode ficar... É impressionante. Com os crentes não pode ficar nem muito feliz, nem muito triste. Ganhou alguma coisa. Um carro, aleluias. Não pode falar. Como é que você... E aí, como é que tá? Eu lembro, já via. Um dia o irmãozinho, ele tinha comprado carrinho, né? Aí eu falei: irmão, como é que tá? Como é que você tá? Puxa, que legal. Não, pastor, isso aqui não é... Eu não ligo pra essas coisas, não. Eu falei: então por que você comprou? Você não liga porque você comprou. Porque ele prendeu isso, não pode ficar feliz. Porque o Deus dele, eu acho que é aquele pai, igual aqueles pais que colocam cadeado, sabe, no iogurte, na geladeira. Ó, tá cheio de iogurte hoje na geladeira, ninguém vai chegar perto. Tem gente que pensa que Deus é assim. Deus não é assim. Deus não é assim. E às vezes nós vivemos algo que é fora do normal. Aqui está dizendo: feliz quem chora. Tem melhor antídoto para a angústia do que talvez chorar? Às vezes quem chora é o que sai mais rápido da angústia. Quem enfrenta e diz: eu estou chateado mesmo, esse dia está difícil, hoje o negócio não está bom, mas vai melhorar. Mas aí às vezes a pessoa fica inventando uma coisa e diz: não estou mal. Eu lembro, uma vez cheguei no velório, aí conversei, falei isso para a irmã, acho que tinha perdido o marido, não lembro quem que era. Falei: irmã, como é que você está? Estou bem, pastor. Aí eu falei: como é que você pode estar bem, minha filha? Seu marido morreu. Pode chorar. Você está querendo parecer para quem? Aí começou a chorar. Oh, maravilha, né? Engraçado. Aí talvez aquilo impressionar as pessoas que estavam ali. Mas e daí? E daí? Não, fala a verdade. Aí morre o pai do pastor, porque um dia meu pai vai morrer. Segundo a Bíblia, mais ou menos daqui uns 20 anos. Que a Bíblia diz até 70, né? Alguma coisa. Aí fala a verdade, se eu chego aqui, eu tô lá. Alguém já vai olhar e falar: nossa, mas isso aí, que fraqueza. Que é isso? Pastor chorando. Olha lá. Eu não vou descontar os meus problemas na vida dos outros, é claro. Mas eu vou chorar sim no dia que as coisas ruins... O dia que as coisas ruins me atingirem. Vou chorar, vou levar diante de Deus e dizer: Senhor, me dá força hoje, que o negócio está preto. Hoje o negócio está complicado. Vem consolando a minha alma. Olha o que diz a Bíblia: refrigera a minha alma. Olha, Davi estava com a alma pegando fogo. E ele diz: Senhor, nossa, joga uma água aqui no meu espírito, para ver se dá uma acalmada. É o conselho de Deus. Mas é o paradoxo, né? Feliz quem chora. Agora, aquele que nunca chora, muitas vezes é infeliz. Aquele que não aprende a viver a vida, às vezes não desfruta do que Deus tem para nós. Mas pelo que a gente deve chorar? Felizes os que choram. Pelo que a gente deve chorar? Pelo que a gente deve chorar? Tem muitas coisas que nós choramos que não é vontade de Deus. Muitas. Mas vamos falar do que a gente precisa chorar. Primeiro, pela nossa miséria espiritual. Diz isso para a pessoa que está do seu lado. Você lembra da mulher pecadora? Da prostituta que chegou diante de Jesus? E ela chorava tanto que ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, por conta do seu pecado. Jesus olhou para ela e falou: vai embora, os teus pecados estão perdoados. Marcos capítulo 10, 14, versículo 72 diz assim: caindo em si chorou. Falando de Pedro. Caindo em si chorou. Ele percebeu: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo na minha vida? Isso aqui é abominável. Isso aqui é errado. Eu não acredito que eu estou fazendo isso. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Quem não chora pelo seu pecado não vai ser feliz. Quem não chora pelo seu pecado não vai mudar. Não muda de vida. Quem leva o pecado assim, mais ou menos. Quem acha tudo normal, não vai mudar de vida. Essa semana, eu não sei se o pessoal viu na televisão, mas diz que o Zezé de Camargo separou da mulher dele. 30 anos de casado, rapaz. Fiquei pensando, puxa vida, né? 30 anos de casado. 30 anos junto com a mulher. No dia que
interessante que quando ele não tinha dinheiro, ele conhecia ela antes de ter dinheiro. Eles eram casados antes. Não tinha dinheiro, não tinha fama. Ela estava lá com ele. Aí depois de 30 anos, ele tem filho, tem uma história de vida com a pessoa. E aí abandona. Aí a pessoa acha que é normal. Às vezes, esses dias mesmo, está conversando com a fulana. O marido estava traindo o marido. E com um homem casado também. Com 20 anos de casado. E aí, estava pensando em abandonar a mulher e os filhos. 20 anos de casado. Por causa de uma paixãozinha ali, um sexozinho de 30 minutos. E aí, os filhos? Aí você pensa, mas os filhos são grandes. Eu já vi filho grande, filho adulto, 30 anos, chorando na minha frente. Por causa do pai dele velho, estava separando a esposa da mãe dele. Estou te falando que é angustia. E aí, tá lá, só por causa de um sexozinho. Só por causa de uma mulherzinha que apareceu ali. Aí pronto, ele abandona tudo. Aí acha normal. Mas quem tem o Espírito Santo, quando ele se ele pensa numa coisa dessa, depois ele volta em si, como diz aqui o texto, cai em si, ele fala, que isso, que absurdo. Olha o que eu ia fazer, por conta de um momentinho de prazer, colocar toda a vida de pessoas que estão comigo há anos, em risco, trazer angústia para essas pessoas, tudo por conta de um momentinho de prazer. Aí não tem outro resultado. Ele vai ficar angustiado com aquilo. Mas por que muitas vezes nós não mudamos de vida? Porque não choramos pelo nosso pecado. Achamos que aquilo é natural. Achamos que aquilo é normal. O diabo vai dia após dia nos padronizando para sermos mundanos. Dia após dia, o mundo vai entrando em nós para que a gente seja como o mundo é. O mundo desrespeita os pais, o mundo fala palavrão, o mundo age de maneira ridícula, e aí é normal para eles. E aí às vezes a gente comete as mesmas coisas que eles e achamos normal. Vamos lá e apenas falamos, Senhor, me perdoe em nome de Jesus, amém. Não era assim em Israel. Diz a Bíblia que muitas vezes, quando havia uma comoção nacional, onde o povo estava em pecado, eles choravam o dia inteiro. Vestiam um pano de saco, jogavam cinza sobre si e às vezes ficavam o dia inteiro chorando seus pecados. Por que o nosso cristianismo hoje é diferente? A gente faz uma oração fast food, Senhor, pequei, amém, aleluia. Não gostamos, de gastar tempo com isso, de chorar, de meditar e falar, isso aqui é horrível, isso aqui que eu estou fazendo está errado, eu não posso fazer isso aqui, e orar, e gemer. Por isso que o nosso cristianismo hoje às vezes é tão pequeno, porque a gente ri demais. Nada contra rir, tem que rir. Mas também tem que chorar, tem que olhar para si e dizer, isso aqui está errado. Isso aqui é jeito de falar com a minha esposa. Isso aqui é jeito de tratar a minha esposa. Isso aqui é jeito de tratar o meu irmão. Se você não chora pelo aquilo que você faz, você vai continuar fazendo. Você pode dizer isso aí para a pessoa que está do seu lado? Se você não chora por aquilo que você faz, é o que acontece. Eu estava lendo hoje em casa a história de Davi. Eu preguei sobre Davi domingo, acho, né? Nem lembro que preguei domingo. Acho que foi nesse domingo ou no outro passado, não lembro. E aí, para Natã convencer Davi do seu erro, Davi tinha... Olha para você ver a história. Davi tinha várias mulheres. Aí Urias tinha só uma. Diz a Bíblia que Davi foi lá e pegou a mulher de Urias e transou com a mulher dele. Natã chegou diante de Davi, fazia meses já que Davi tinha pecado. Natã, que era o profeta, chegou diante de Davi e disse assim, meu rei, há uma causa para que tu julgues. O que foi? Fala. Aconteceu algo aqui no nosso reino. O que aconteceu? Tinha um homem, meu rei, muito rico, que tinha várias ovelhas e tinha um vizinho dele, tinha apenas uma ovelha. Num dia, os amigos chegaram para fazer uma festa na casa do homem rico, que tinha centenas de ovelhas. O homem rico, em vez de matar uma das suas ovelhas, que nem iria fazer falta para ele, o homem rico foi lá na casa do vizinho. Porque o homem rico era poderoso, porque o homem rico podia, foi lá na casa do vizinho, que tinha apenas uma ovelha, que era o sustento da família. O homem rico foi lá, pegou aquela única ovelha, meu rei, e matou a ovelha daquele homem pobre e se saciou, mesmo sem precisar. Davi, ouvindo a história, Davi ficou revoltado, diz o texto, ficou irado e disse,
que o homem que fez tal coisa morra e restitua em 4 vezes. Aí Natã olha para Davi e diz: meu rei, tu és o homem. O Senhor é quem fez isso. Você sabe, aí diz a Bíblia, o texto, que Davi falou: pequei. Às vezes Deus precisa usar muitas coisas para despertar a nossa consciência. Com Davi foi uma história. Uma história, Deus contou uma história e aí despertou a consciência de Davi. De que Davi não sabia, meu Deus do céu, que aquilo que ele fez era errado? Claro que sabia. Mas aí um dia, uma história contada pelo homem de Deus despertou a consciência de Davi. Às vezes acontece com a gente de outro jeito. Às vezes Deus usa uma circunstância difícil para despertar a nossa consciência. Um momento difícil, uma dificuldade, uma morte, uma necessidade financeira. O problema de muita gente é o seguinte: Deus diz para o povo de Israel: eu os feri e não lhes doeu. Era para vocês chorarem. Eu machuquei você para que você chorasse, mas nem assim você chorou. Nem assim você se arrependeu. Eu te exprimi, eu te machuquei, e ainda assim você não se arrependeu. Eu bati em você, e era para você dizer: eu estou errado, me perdoa. Era para você ser despertado na sua consciência, e nem assim você o fez. Lembra com Pedro? Jesus falou para Pedro: você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Aí o galo cantou. Quando Pedro ouviu o grito do galo, o último gargarejo. Aleluia. O último canto do galo, o último gargarejo, segundo o irmão aqui, o último canto do galo, aí diz a Bíblia que ele ouvindo o galo, ele falou: ai, pequei. Aí ele lembrou da palavra de Jesus, aí ele caiu em si e chorou. Então, o triste é que tem muita gente que não ouve. Sabia que Deus é assim? Às vezes Deus usa um galo. Deus pode usar o que Ele quiser, mas Ele vai usar algo para despertar a nossa consciência. Meu irmão, e não tem essa história: hoje você é crente, você não chora pelos seus pecados. Então você não é crente. Porque quem é crente tem um monte de coisa errada ainda. Nós temos um monte de coisa errada na nossa vida, que dia após dia a gente precisa ser tratado por Deus. Que dia, crescer em Jesus é isso. É dia após dia estar chorando pelos seus pecados. É dia após dia crescer em arrependimento. Em perceber: como que eu pude fazer isso aqui? Como que eu não estou acreditando. Onde que eu estava com a cabeça? Essa é uma expressão muito usada no Novo Testamento. Caindo em si, chorou, diz Pedro. O que significa essa expressão, caindo em si? Parece que ele estava meio, a ver navios, meio inconsciente. Aí de repente ele voltou a si. Caiu em si, percebeu o que ele estava fazendo. Como que eu estou negando a Jesus? E o interessante aqui é o seguinte: Pedro estava negando a Jesus assim, ó. Você conhece Jesus? Aí ele falou: nunca vi. Aí alguém falou: você conhece sim, porque até o seu jeito de falar é como ele. Aí diz o texto que Pedro jurou por Deus que não conhecia Jesus. Pelo amor de Deus, Pedro não sabia do que estava fazendo? Mas é isso que acontece muitas vezes conosco. A gente está fazendo uma coisa absurda e ainda assim não estamos percebendo. Se isso aconteceu com Pedro, acontece comigo, acontece com você. Agora, o mais importante de tudo é que a gente ouça o galo. Ouça o Espírito Santo gargarejar, segundo o Deilton. E a gente diga: como é que eu fui fazer isso aqui? Isso aqui está errado. E aí, vai para o quarto e faz como Israel fazia. Chora mesmo. Fala: Senhor, isso aqui está errado. Isso aqui é pecado. Aí está lá, você vai, olhou uma pornografiazinha. Isso aqui é normal. Mulher pelada. Todo mundo vê. De vez em quando eu vejo também. Mas não é. Você tem que ir para o seu quarto e pensar: essa mulher aqui tem um pai. Essa garota aqui tem uma mãe que ama ela, que com certeza não tinha sonhado com isso aqui para ela. Com certeza. Aí você pensa: será que eu ia querer minha filha nessa situação? Eu não ia querer. E eu estou aqui me aproveitando da sede dessa moça aí de trás por dinheiro, talvez por sucesso, custe o que custar. E eu estou aqui me aproveitando dela. É como se um bêbado, um homem que está ali por causa do seu vício, está com a carteira de fora.
e eu vou e pego a carteira dele porque ele está bêbado. Eu me aproveito dele. Isso é pornografia. É a gente se aproveitar da embriaguez das pessoas pelo dinheiro, pela fama. Aí você volta para casa e você diz, isso é abominável. Isso é abominável. Isso aqui está errado. Deus, arranca isso da minha vida. E o mesmo vale para qualquer coisa na nossa vida. Às vezes você vai lá e desonra o seu pai. Aí você vai para sua casa, você ora, você fala, puxa vida, ele me deu a vida, não interessa mais, ele não precisa fazer mais nada. Mais nada, ele me deu a vida. Quantas vezes de noite ele levantou, sabe, cuidou de mim, eu fedido, todo cocosado, todo cheio do número 2 para tudo que é lado. E ele teve paciência, me aguentou, e eu aqui, eu retribuo com esse desrespeito. Percebe? Aí você vai ficar angustiado, você vai chorar. E aí diz o texto, feliz quem faz isso. Agora, é triste daquele que não consegue chorar pelos seus pecados. É porque o Espírito Santo não está cantando na vida dele. Não tem Deus tocando no coração dele. Porque o que Jesus diz é que quando o Espírito Santo viesse, ele iria convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então para quem o Espírito Santo veio? O Espírito Santo está sempre convencendo. A gente fica falando, né? Casamento, como melhorar casamento? Como melhorar casamento? Fazendo palestra? Indo em conferência, mais conferência? É andando com o Espírito Santo, é ouvindo a Deus. É buscando a Deus e chorando. É assim que melhora o casamento da gente. Aí você ouve Deus e fala, nossa, porque meu irmão, fala a verdade. Esse dia eu estava vendo um problema, um debate entre dois homens na televisão, e aí eu fiquei me perguntando, nossa, e aí teve uma briga lascada lá dos dois, eu fiquei, não, mas quem que está certo nesse negócio? Um negócio complicado. Complicado, e quem que está certo aí? Muito difícil saber. E em casa também, quem está certo? O homem brigou com a mulher por causa disso, daquilo. Como saber quem está certo? É engraçado, e aí eles querem que eu saiba, né? Eles falam, pastor, agora você decide. Eu falo, eu saio fora. Nem sei, sabe, eu vou saber. Não sei de nada. Aí eu sempre falo, olha, por que você não vai buscar Deus? Vai buscar Deus, deixa Deus falar com você. Deixa o Espírito Santo iluminar você. E aí você vai perceber que o que você está fazendo é errado. Você vai ver, Deus vai te iluminar. É por isso que eu não acredito, sabe? Eu não acredito nessas coisas que o mundo ensina. Eu só acredito numa coisa, eu acredito na fé. Na fé de andar com Deus, de que Deus, em sua graça sobrenatural, vai nos iluminando, vai mostrando para a gente. E aí a gente vai chorando, como diz o Salmo. Aquele que sai semeando e chorando em breve vai trazer os seus feixes com alegria. É esse que vai chorando, chora e ri, às vezes até junto, os dois juntos. É esse que vai mudando de vida. É feliz aquele que chora, feliz aquele que busca a Deus. Paulo disse, miserável homem que eu sou. E logo em seguida ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Só vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo, quem disser, miserável homem que eu sou. Paulo disse, tudo posso nele. Mas só vai dizer, tudo posso nele, quem disser primeiro, como Paulo disse em Romanos 7, nada há de bom em mim, nada posso em mim. Por isso que a felicidade na Bíblia vem depois do choro. Vem depois do choro. Segundo, pelo que a gente deve chorar? Já estou acabando. Por aquilo que a gente valoriza. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Chore por aquilo que você valoriza. Quem nunca chora por nada é porque nunca quer nada. Essa que é a verdade. Em Lucas 23, 28, algumas mulheres chegaram chorando diante de Jesus e Jesus falou assim, chorai pelos vossos filhos, não por mim. Por mim não precisa. Porque elas estavam vendo Jesus ali sendo crucificado, e aí Jesus falou, não, por mim não, precisa ter dó de mim não. Eu estou aqui, eu não sou coitadinho não. Eu estou aqui porque eu escolhi estar na cruz. Mas aí Jesus dá a dica, mas pode chorar pelos seus filhos. Pelos seus filhos você deve chorar. E aí às vezes a gente se pergunta, por que tem gente que não converte? Por que tem coisas que não acontecem na nossa vida? Se algo não move você, vai mover a Deus? Se nem você se importa, por que Deus tem que se importar? Você diz que quer tanto algo, mas não consegue nem orar todo dia por aquilo. Não consegue nem, como diz Lucas 18, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam
de dia e de noite, tem que chorar. Às vezes a oração não é nem uma oração, é uma choração. Tem que ser assim. Lembra de Ana? Diz a Bíblia que Ana queria tanto ter um filho. E ela tinha, na época era terrível, irmão. Porque o marido dela tinha outra esposa. E morava tudo na mesma casa, você imagina? A mulher vizinha, no quarto vizinho, toda hora estava prenha. Dava filho que nem coelho. E ela nada de filho. Que angústia, você imagina? E diz a Bíblia que a mulher que tinha um monte de filhos zombava dela ainda. Zombava dela, falava, só estéril, isso é uma seca mesmo, pelo amor de Deus. Aí diz a Bíblia que Ana, todo ano ela ia orar. E aí teve um ano que diz o texto que ela nem falava. Tanto é que o sacerdote olhou para ela, ela ficava assim chorando. O sacerdote olhou e falou, mulher, aparta-te desse vinho, você está bêbada. Aí ela falou, não estou bêbada, é que a minha alma está angustiada. Aí diz que o sacerdote ficou surpreso. E o interessante era o seguinte, o sacerdote não era lá um homem de Deus não, era um cara meio carnal. Mas ele ficou impressionado e falou, vai e que Deus conceda o que você está pedindo. E olha que coisa, o sacerdote era até um cara pilantra. Mas a oração dela foi tão intensa que Deus usou até aquele sacerdote pilantra para ouvir a mulher. Tudo porque ela queria desesperadamente. Você lembra também daquela história? Da viúva, que ela chega diante de Jesus, ela tinha uma filha possessa. E ela chegou diante de Jesus, toda quebrantada, e falou, Senhor, salva minha filha. E aí Jesus diz, não vou fazer. E aí ela se humilha e se quebranta e fala, Senhor, faz sim, porque o Senhor dá os pães para os filhos e dá as migalhinhas para os cachorrinhos. Eu sou a cachorrinha e eu vou comer o que o Senhor tem para mim. E ela se quebranta e Deus fica surpreso. Diz o texto que Jesus, não é maravilhoso isso? Jesus sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Ele sabe de tudo. E ainda assim ele consegue ficar surpreso. Nossa, você me surpreendeu. É o que diz o texto. Que Jesus ficou surpreso com a fé da mulher e falou, vai, você vai ter aquilo que você orou. Tem um outro texto que diz assim, Deus habita no alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e quebrantado de coração. Não é fabuloso isso? Deus habita com o quebrantado. Mas por que muitas vezes nós não choramos mais? Talvez nos acostumamos com vida ruim. Nos acostumamos com algumas coisas que às vezes Deus não quer que você viva, mas você já acostumou. Fala, fazer o quê? Isso aqui é assim mesmo. Mas um dia você começa a orar mesmo, fala, Deus, eu não aceito mais isso. Dizer às vezes uns basta. Sabia que tem isso na Bíblia? Basta! Alguns homens de Deus dizendo, basta, Senhor! O Senhor precisa agir na minha vida. E aí diz o texto que Deus ouve. Por quê? Porque feliz quem chora. Por que será? Porque Deus quer ver o quanto que a gente quer realmente aquela coisa? Por que será que Deus é como um pai? Já viu como é que é criança, né? Criança pede. Às vezes ela pede uma vez, a gente não fala nada. A gente faz um teste com ela. Será que é porque Deus é assim? Deus também quer saber se a gente quer de verdade? Eu não sei. Mas eu só sei que Jeremias diz assim, que aquele que buscar de todo o coração é que vai encontrar Deus. Para encerrar, no Antigo Testamento, lá em Ezequiel, também se diz o seguinte, que o ímpio ele tem um coração de pedra, mas que quando a gente se converte, a gente tem um coração de carne, que pode sentir, que pode se emocionar. Você sabia que a emoção também pode ser algo espiritual, para refletir algo espiritual? E é claro que o choro aqui, eu não estou falando apenas de emoção, é algo do nosso ser, de um desejo, de uma angústia, que a gente pode reverter a nossa angústia em depressão, ou a gente pode reverter a nossa angústia em oração, como Ana fez. Eu estou angustiada até a morte. E o que ela fez com a angústia dela? Ela orou. O que você faz quando você está angustiado? Você chora diante de Deus ou você vai para o bar? Você chora diante de Deus ou você vai ver umas coisinhas pornográficas? Você chora diante de Deus ou você desvia da igreja? Que não adianta. Você chora diante de Deus ou vai para o gordo? O que você faz quando você está angustiado? Você se dobra diante de Deus? Você chora? Porque a Bíblia diz, feliz aquele que chora. Aquele que está chorando hoje, amanhã vai estar rindo. Não é isso que diz a Bíblia? Ao anoitecer pode vir o choro, mas amanhã vai vir a alegria. Por quê? Porque feliz é aquele que chora diante de Deus. Quantos creem? Vamos ficar de pé então? Olha para cá. Baixa um pouquinho, calma aí. O que você já ouviu? Qual que é o caminho da bênção? Passa no vale. 5 princípios de não sei o quê. Orações de não sei de quando lá mais.
Tá aqui um princípio para receber algo de Deus. Chorar às vezes, sabe? Chegar diante de Deus e gemer mesmo, falar: Senhor, eu preciso. Feche os teus olhos.